Olá! O impacto nas últimas décadas da teoria neoliberal nas políticas governamentais conduziu a uma generalização a respeito do que é o liberalismo. Na verdade, existem algumas distinções entre o que é o liberalismo clássico e o que é a teoria neoliberal que tem predominado nas políticas governamentais, pelo menos desde a segunda metade do século XX. Neste sentido, é importante fazer a discussão de alguns elementos que atravessam o liberalismo clássico. Lembremos, por exemplo, que Marx foi um estudioso dos teóricos liberais, e isso o conduziu a detectar não apenas as positividades, mas também os limites presentes na teoria liberal. É importante observar também que Lukács, em diversos momentos, acentua para o movimento ascendente e descendente do pensamento burguês, incluindo-se aí, portanto, os teóricos liberais. Diante disso, é sempre importante retornar a alguns textos clássicos escritos, pelo menos no século XX, no qual se procura colocar o liberalismo do século XVII, XVIII em sua real dimensão. É por isso que hoje vamos discutir aqui o capítulo 1, ou parte do capítulo 1, do livro de Paul Baran, A Economia Política do Desenvolvimento, publicado em 1984, dentro da coleção Os Economistas, da editora Abril Cultural. Neste capítulo 1, ou no capítulo 1 do referido livro, Baran se preocupa em fornecer uma visão geral do desenvolvimento da teoria econômica burguesa, desde os liberais clássicos até os neoclássicos, portanto, até os economistas do século XX. E o faz pegando uma questão central, que é o problema do desenvolvimento. Baran observará, de início, que o problema do desenvolvimento econômico foi tema central da economia clássica, aquilo que Marx chamava por economia política clássica. Neste sentido, para aqueles autores ou para aqueles teóricos da economia burguesa clássica, predominava as preocupações com as condições necessárias ao desenvolvimento econômico. E disso brotaram acuradas observações e estudos da sociedade em que viviam, sendo levados, pois, à firme convicção de que as relações econômicas, políticas e sociais vigentes na época impediam e retardavam o desenvolvimento dos recursos produtivos. Desse modo, esses teóricos da economia clássica, ou da economia política clássica, ao se referirem às falácias da teoria mercantilista do comércio exterior ou à rigidez do sistema de corporações, ao discutirem as funções do Estado na vida econômica ou o papel desempenhado pela classe dos grandes proprietários agrícolas, os clássicos não tinham dúvida em mostrar que o progresso econômico dependia da remoção das instituições políticas, sociais e econômicas obsoletas, da criação de condições de livre concorrência sob as quais a iniciativa privada teria as mais amplas oportunidades para se desenvolver sem obstáculos. Aqui, Baran ressalta dois pontos fundamentais. Primeiro, que a economia liberal clássica
procurou superar as teorias mercantilistas, ou seja, aquelas que apontavam para que um país é tanto mais rico quanto mais ouro tiver dentro das suas fronteiras. Daí a necessidade de exportar tudo e importar o mínimo possível. Esta era uma preocupação que atravessava os mercantilistas, mas atravessava também, como preocupação destes teóricos liberais, as limitações impostas pelas práticas das corporações de ofício, que não permitiam aumentar, por exemplo, a produção de mercadorias, regidas que estavam por regras bastante limitadoras para isso. Outro ponto que é importante destacar aqui é como esses teóricos liberais trouxeram à tona o problema do Estado e a vinculação do Estado com a economia. Portanto, os teóricos liberais, eles procuraram superar todo aquele pensamento da Idade Média e compreendendo ao mesmo tempo, aquela sociedade nova que estava emergindo. Neste processo, vamos encontrar, por exemplo, os fisiocratas, que inicialmente estão presos à ideia da produtividade da terra. Mas lembrando que a teoria liberal clássica, ela foi progressivamente superando aquelas leituras que eram fornecidas pelos fisiocratas, lembrando também que os fisiocratas eram, eles também, liberais. Prosseguindo na reflexão, Baran observa que os economistas clássicos não se limitaram a criticar a sociedade então existente, sem fazer uma análise positiva dos princípios motores da nascente ordem capitalista. Desse modo, o esforço positivo desses economistas proporcionou muito do que hoje conhecemos sobre o funcionamento do sistema capitalista. E, nesse sentido, se em nenhum outro, é perfeitamente lícito relacionar a escola clássica da economia ao surgimento e desenvolvimento do capitalismo e ao triunfo da burguesia moderna. Aqui Baran não está fazendo apologia ao liberalismo, mas ele está apontando para como a teoria liberal foi fundamental no processo de superação da sociedade feudal e no trânsito da sociedade feudal para a sociedade burguesa. E um dos princípios animadores da teoria liberal neste momento era a ideia do laissez-faire, ou laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar. Ou seja, era necessário superar as restrições nas quais estavam confinadas às corporações e, ao mesmo tempo, garantir liberdade de mercado para que os proprietários de capital pudessem produzir ou comercializar suas mercadorias. Daí, resgata Baran uma passagem de Lionel Robbins que diz o seguinte: a doutrina do laissez-faire era um apelo urgente em prol da remoção de obstáculos ou empecilhos antissociais. Era em favor da libertação do imenso potencial da livre iniciativa pioneira. Seus proponentes se empenharam contra as principais formas destes empecilhos. E quais eram estas formas? Eram os privilégios das companhias e das corporações. Era a lei do aprendizado, assim como era também os obstáculos à movimentação e as restrições à importação. É importante observar, e aqui vale a pena consultar a nota de rodapé do referido texto, que Baran faz questão de ressaltar que é necessário não confundir os teóricos liberais com os capitalistas, ou confundir os teóricos liberais com os burgueses. Daí, ele ressaltar em uma nota de rodapé
ainda uma vez destacando Lionel Robbins. Diz ele: nenhum autor sério afirmou que os economistas clássicos, os mais importantes, pelo menos, foram conscientemente escribas servis da burguesia dominante ou nascente. O cerne do problema é que eles foram, inconscientemente, com mais probabilidade, os porta-vozes da burguesia nascente, cujos interesses, objetivamente, serviram. Ou seja, aquelas teorias contribuíram para alimentar o projeto de desenvolvimento que a burguesia queria colocar no interior da história e que conduziria à superação da sociedade burguesa. Lembremos, a burguesia nascente. Baran prossegue observando que assim que o capitalismo se estabeleceu completamente e a ordem econômica e social burguesa se firmou, essa ordem foi, consciente ou inconscientemente, aceita como a estação terminal da história e, praticamente, cessou toda a discussão sobre o fenômeno da mudança econômica e social. Aqui ele está se remetendo àquilo que Lukács chama por movimento ascendente e descendente do pensamento burguês, ou seja, aquele momento inicial no qual o pensamento liberal procura efetivamente desvendar quais são as bases da sociedade que estão ruindo e qual é a base da sociedade que está nascendo, como também este pensamento burguês, tão logo a burguesia se consolide no poder, fará marcha a ré, de tal modo a buscar cada vez mais na fase subsequente, diante, sobretudo, do crescimento do proletariado moderno, mistificar cada vez mais o que é a sociedade burguesa. Marx falará no Capital em dois tipos de economistas do período, que seriam os economistas clássicos e aqueles que Marx chama por economistas vulgares, ou seja, aqueles economistas que procuraram desenvolver a ciência econômica e aqueles economistas que se apossaram da economia para mistificar o que era a estrutura social que estava nascendo e os limites presentes daquela estrutura social. Podemos encontrar referências ainda desta ascensão e declínio do pensamento burguês no capítulo 1 do livro de Engels, Anti-Düring, capítulo esse que tem por título geral Generalidades. Ali, Engels ressalta como que a burguesia ascendente transitou de uma posição progressista para uma posição conservadora. De igual modo, o pensamento liberal burguês transitou de um movimento ascendente, aquele no qual buscava a compreensão científica da sociedade, para um movimento descendente, aquele no qual vai procurar cada vez mais mistificar as estruturas sociais. Daí Baran está falando que, assim que o capitalismo se estabeleceu completamente e a ordem econômica e social burguesa se firmou, essa ordem foi, consciente ou inconscientemente, aceita como a estação terminal da história e praticamente cessou toda a discussão sobre o fenômeno da mudança econômica e social. Estação terminal da história no sentido de que, para além do capitalismo, seria impossível brotar qualquer outro modo de produção no interior da história. Este foi o caminho adotado, por exemplo, por aquela corrente do pensamento econômico que Baran nomeia aqui pela conceituação de neoclássicos. Observa ele que os economistas neoclássicos preocuparam-se muito menos com problemas de viagens, ou seja, dos processos reais que estavam se desenvolvendo, e muito mais com a questão de como usar melhor e mobilizar melhor a casa em que haviam nascido. Ou seja, a preocupação se desloca da compreensão da gênese da sociedade burguesa para aquela de como vamos consertar permanentemente a sociedade burguesa de tal modo que ela funcione em equilíbrio permanente.
Dentro desta perspectiva, para os neoclássicos, melhorias deveriam ser realizadas lentamente, cuidadosamente e de maneira circunspecta, pois, do contrário, poderiam causar dano aos alicerces e às pilastras do edifício, ou seja, o edifício é o modo de produção capitalista. Ajustamentos meramente marginais pareciam praticáveis e aconselháveis. Nada drástico, nada radical poderia esperar merecer a aprovação da ciência econômica. Ou seja, enquanto a economia clássica enfrentou os seus dilemas reais, a economia neoclássica procurou jogar os dilemas reais para baixo do tapete e ficar com a ideia do equilíbrio, da harmonia e da estabilidade da sociedade burguesa. Desse modo, observará Baran, a economia burguesa cedo perdeu de vista essa generalização histórica, ou seja, aquela perspectiva de pensar o desenvolvimento da economia de uma forma genética, na sua processualidade, inclusive com as suas contradições internas, ao menos aquelas contradições que eram possíveis de serem visualizadas naquele estágio de desenvolvimento do capitalismo e também naquele estágio de desenvolvimento do pensamento liberal burguês. A economia burguesa cedo perdeu de vista essa generalização histórica e passou a ser cada vez mais a advogada do capitalismo, através de racionalizações cada vez mais sofisticadas e cada vez mais influentes no meio econômico. Enquanto a razão e as lições da história se encontravam francamente do lado da burguesia em sua luta contra as ideologias e instituições obscurantistas do feudalismo, tanto a razão como a história foram frequentemente invocadas como os árbitros supremos os árbitros supremos dos momentos de luta da burguesia nascente. Aí é o movimento ascendente. Porém, quando a razão e o estudo da história principiaram a revelar a irracionalidade, as limitações e a natureza transitória da ordem capitalista, a ideologia burguesa como um todo, e com ela a economia burguesa, começou a pôr de lado a compreensão científica do capitalismo e a substituiu por uma mistificação cada vez maior das estruturas sociais. Prossegue Baran. Em consequência, o pensamento burguês e a economia, como parte dele, se transformou cada vez mais em um conjunto de atrativas e variadas premissas ideológicas necessário ao funcionamento e à preservação da ordem social existente. Daí que a ciência econômica, em seus primórdios, constituiu um esforço intelectual revolucionário, orientado no sentido de pesquisar e estabelecer os princípios motores do sistema econômico mais capaz de melhorar a situação da humanidade. Portanto, o pensamento burguês tinha ainda uma dimensão universalizante. Mais recentemente, porém, a economia ou a ciência econômica burguesa se voltou contra o seu passado, transformando-se em mera tentativa de explicar e justificar o status quo. Condena e suprime, ao mesmo tempo, todo o esforço de julgamento da ordem econômica existente pelos padrões da razão ou de compreensão das origens das condições vigentes e das potencialidades desenvolvimentistas que a economia encerra. Portanto, a finalidade do pensamento burguês, do pensamento liberal burguês contemporâneo, não é de desvendar o que é a estrutura da sociedade burguesa, e sim de continuar mascarando, mistificando cada vez mais o que é a estrutura do modo de produção capitalista.
Nesse ponto, Baran recorda que Marx e Engels foram profundos leitores dos liberais, resgatando naqueles autores o núcleo racional do seu pensamento e descartando os limites que aquele pensamento, dadas as circunstâncias históricas, havia incorrido progressivamente. Dirá, nesse sentido, Baran: Marx e Engels aceitaram, no fundamental, as repetidas afirmações dos economistas clássicos sobre a magna contribuição do capitalismo para o desenvolvimento econômico. Perceberam eles os limites e os obstáculos que o sistema capitalista impõe ao progresso da sociedade. Disso foram capazes os liberais, aos quais Marx e Engels estavam se referindo, disso foram capazes porque não estavam ligados ainda ao período de declínio do pensamento burguês. Por sua vez, Marx e Engels conseguiram perceber os limites do pensamento burguês porque não estavam eles, Marx e Engels, ligados, por sua vez, à classe capitalista dominante e não eram compelidos, consciente ou inconscientemente, a encarar o capitalismo como a forma natural da sociedade e como a satisfação última das aspirações humanas. Portanto, Marx e Engels não se detiveram, não ficaram presos ao pensamento liberal, uma vez que eles conseguiram compreender cientificamente as contradições internas daquela sociedade, as tendências da sociedade burguesa e as necessidades reais que se colocavam para a superação da sociedade burguesa. Baran ressalta mais uma vez que a economia burguesa, enquanto estava e está interessada no desenvolvimento econômico somente na medida em que conduz ao estabelecimento e à estabilidade da ordem capitalista, ela não pode avançar. Caminho contrário foi o de Marx e de Engels. Eles superaram as limitações do pensamento burguês. Foram capazes de ver a era do capitalismo como criadora dos pré-requisitos para o desenvolvimento da humanidade além dos confins da ordem burguesa, ou seja, visualizaram a possibilidade histórica de constituição do modo de produção comunista. E reforça Baran. Repetimos, os esforços críticos de Marx e seus seguidores produziram os mais importantes resultados positivos. Destruíram o véu de harmonia com que a economia burguesa obscurecia a visão que se poderia ter do sistema capitalista e puseram a nu a natureza irracional e conflitiva desse sistema. Portanto, a natureza irracional e conflitiva do modo de produção capitalista. É claro que o pensamento burguês produziu teorias que cada vez mais procuraram desabilitar as conclusões a que chegaram Marx e Engels, por exemplo. Dentro desta economia burguesa, ou dentro destes teóricos da economia burguesa, Baran atribui uma importância maior aos neoclássicos. Para ele, os neoclássicos se preocupavam apenas com o equilíbrio da economia, se preocupavam em provar a viabilidade e a harmonia interna do modo de produção capitalista. No entanto, as teorias neoclássicas se viram no século XIX confrontadas com a própria realidade, à medida em que o capital monopolista passou a ser aquele que dava a dinâmica do modo de produção capitalista. Lembremos, por exemplo, que a fase monopólica, contrariando análises que então eram bastante difundidas, a fase monopólica, ela não acentuou a harmonia no interior do capitalismo internacional, mas, pelo contrário,
acirrou as tendências de instabilidade. Daí, ter como consequência, no século XX, duas grandes guerras mundiais. Para uma compreensão do capitalismo monopolista, das suas contradições internas e de como ele acirra este processo de violência, tanto interno, no que se refere à luta de classes, quanto também externo, no que se refere não apenas à luta de classes no plano internacional, mas também aos embates entre as burguesias dos vários países. Para uma leitura desse período, é sempre fundamental o livro de Bukharin sobre o imperialismo, como também o livro de Lenin, O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. Mas o que é que caracterizava este capitalismo do século XIX, que colocou em xeque as teorias neoclássicas do equilíbrio e de que a sociedade caminhava para a harmonia? Destaca Baran os elementos que estavam presentes ali no século XIX, aquele momento no qual o capitalismo transita da sua fase concorrencial para a fase monopólica, foram a expansão da indústria pesada, assim como um grande aumento da produção e a revolução, no sentido de transformação, dos meios de transporte e comunicação. Mas também é necessário registrar, observa Baran, a memorável mudança na estrutura das economias capitalistas, ou seja, a centralização e a concentração do capital se fizeram acompanhar de enormes progressos e a grande empresa passou a ocupar o centro da cena econômica. Lembremos que o capital se concentra na medida em que vai saindo da fase concorrencial para a monopólica, ele se concentra e se centraliza. Cada vez mais a disputa passa a ser entre as grandes empresas e não entre a quitanda do seu Zequinha e o mercadinho da esquina. Prosseguindo com Baran, ele vai observar que a grande empresa tornou-se a base do monopólio e do oligopólio, caracteres distintivos do capitalismo moderno em relação àquele que predominou até a primeira metade do século XIX e que era o dominante no século XVIII. Desse modo, diante do capitalismo monopólico, tornaram-se insustentáveis, pelo menos enquanto expressão de ciência ou de pretendida ciência, a teoria dos neoclássicos. Dirá neste sentido Baran, a grande empresa tornou-se a base do monopólio e do oligopólio, caracteres distintivos do capitalismo moderno. Deste modo, o mundo da economia neoclássica desintegrava-se. Aquele pretendido harmonioso movimento de capitais das nações desenvolvidas para as menos desenvolvidas assumiu, na prática, a forma de lutas por áreas de investimentos, mercados e fontes de matérias-primas. Soma-se a isso uma descontrolada corrida armamentista entre as grandes potências, que principiou a absorver parcelas crescentes de suas rendas nacionais e se tornou o fator individual mais importante na determinação do nível da atividade econômica. Portanto, o capitalismo monopolista desenvolve também a indústria da guerra como fonte altamente lucrativa para o capital. O século XX foi demonstrando que o sonho de um capitalismo organizado, de uma solução Henry Ford versus Karl Marx, que assegurasse justiça e bem-estar para todos, foi de vida bastante curta. A Grande Depressão de 1929 tornou difícil a continuidade daquele otimismo de que o crescimento econômico seria contínuo e o progresso social dentro do sistema capitalista permanente. Somou-se a isso que desmoronou a própria ideia de que o modo de produção capitalista era o último modo de produção
possível no interior da história, à medida em que a Revolução Russa abriu os primeiros caminhos na tentativa de constituição de um modo de produção comunista. Apesar dos seus limites, a economia política burguesa, ela conseguiu estabelecer saídas temporárias para os seus problemas internos mais candentes, mais emergenciais. É o caso, por exemplo, da incorporação da nova economia de John Maynard Keynes como referencial a ser adotado pelos governos a fim de estabelecerem estratégias de desenvolvimento econômico. Dirá Baran, a nova economia política, a nova economia de John Maynard Keynes tinha, em sua tentativa de esclarecer os determinantes das mudanças de curto prazo dos níveis de produção, discutir também, além da sua tentativa de esclarecer os determinantes das mudanças de curto prazo dos níveis de produção, tinha também no seu horizonte o esforço de pensar a respeito do emprego e renda. A teoria de Keynes viu-se face a face, desse modo, com a total irracionalidade e a espantosa discrepância entre as potencialidades e as realizações produtivas que caracterizam a ordem burguesa. No entanto, Keynes era um pensador burguês. Ainda que hoje se fale muito de Keynes como se ele fosse um progressista e até mesmo fica a impressão de que Keynes era um social-democrata, para não dizer também um socialista, não podemos esquecer que Keynes era um liberal. Lembremos, por exemplo, a passagem que Stephen Meszaros resgata a respeito de Keynes, ou de uma fala de Keynes, que está no livro O Poder da Ideologia. Na abertura do seu livro, Meszaros resgata uma fala de Keynes, na qual ele diz o seguinte, Keynes diz o seguinte: no dia em que o mundo estiver ameaçado pelo perigo vermelho, aqueles defensores da liberdade me encontrarão em sua linha de frente. Ou seja, ele era anticomunista e era um liberal convicto. No entanto, as análises keynesianas, elas abriram a possibilidade de pensar como que o capital bate em limites e mesmo como que a economia burguesa, ela não consegue transcender seus próprios limites. Portanto, a análise keynesiana, ainda que propugnasse uma maior presença do Estado na economia, ela não deixou de estar matizada pela teoria liberal ou pelos princípios liberais que norteiam os teóricos da economia moderna. Prosseguindo, Baran observa que a instabilidade econômica era acompanhada de uma forte tendência à estagnação e à subutilização crônica dos recursos materiais e humanos. Estas duas questões, a instabilidade econômica e a tendência à estagnação e à subutilização, destaca Baran, são inerentes ao modo de produção capitalista. Keynes se debruça para tentar resolvê-las, mas como elas são inerentes ao sistema capitalista, a única coisa que o modelo keynesiano pode encontrar são paliativos que atenuem os problemas mais emergenciais vivenciados pela ordem burguesa, problemas estes que, reinseridos na totalidade do social, cada vez mais agravam as próprias contradições internas da sociedade burguesa. Observa ainda Baran, que, na teoria de Keynes, é dada uma grande importância à compreensão do processo econômico, ligando este processo econômico à estrutura da sociedade,
assim como as relações de classe, da distribuição da renda, do papel do Estado e de outros fatores externos. Mas tudo isso se faz privilegiando como porta de saída a própria sociedade burguesa. Ou seja, Keynes não levou avante uma crítica radical à sociedade burguesa, apenas queria equacionar os problemas mais imediatos vivenciados pelas diversas sociedades burguesas no pós-Segunda Guerra Mundial. Baran observa que, embora a teoria keynesiana tenha contribuído grandemente para a compreensão do mecanismo da economia capitalista, ela se revelou incapaz de uma compreensão teórica plena da crise geral do capitalismo e caracterizou-se apenas por um supremo esforço do pensamento econômico burguês de descobrir um modo de salvar o sistema capitalista, apesar dos sintomas evidentes de sua degradação e decadência do modo de produção capitalista. A revolução keynesiana não se associou, portanto, ao vigoroso movimento pela abolição de uma ordem social obsoleta e destruidora. Não se aliou ao desenvolvimento econômico e ao progresso social efetivo. Ela suprimiu da munição intelectual um movimento reformista que esperava, uma vez mais, resolver as contradições do capitalismo por meio de mudanças na distribuição de renda prevalecente e pela criação de um Estado benevolente, por um outro reformismo, um reformismo ancorado na expansão econômica, que se acreditava seria possível ser contínua, melhorando continuamente também os padrões de vida da classe trabalhadora, fazendo com que esses padrões de vida fossem cada vez mais elevados. No entanto, Keynes desconsiderou um elemento fundamental, que é a própria lógica interna do capitalismo monopolista, que mostrou ser mais forte do que os desejos de Keynes e seus seguidores. Observa Baran. O estado do bem-estar social, orientado pelos cânones da economia keynesiana e pelos preceitos das finanças funcionais, permaneceu, em sua essência, no papel. Para Baran, a guerra e os anos de prosperidade do pós-guerra eliminaram toda a preocupação keynesiana com a acumulação excessiva de capital, assim como eliminaram a preocupação com a deficiência da procura efetiva, ou seja, o equilíbrio entre oferta e procura de mercadorias. Tudo se combinava, então, para criar um enorme mercado para a produção da empresa capitalista. Os recursos materiais necessários à reconstrução, uma vez que a Segunda Guerra Mundial havia demolido boa parte da Europa. A reconstrução, a satisfação da procura diferida das empresas e dos consumidores, a urgência da conversão para fins produtivos das inovações tecnológicas desenvolvidas durante a guerra e frequentemente em conexão com esta. Ou seja, a guerra fornece também novas tecnologias que podem ser apropriadas pós o término da guerra de uma maneira produtiva pelo capital. Para Baran, economistas que tinham, entre aspas, engolido as implicações consideradas anticapitalistas da doutrina keynesiana, voltaram, no pós-Segunda Guerra Mundial, aos costumeiros panegíricos à harmonia capitalista. Lembremos que o término da Segunda Guerra Mundial foi marcado no terreno econômico por um debate de grandes proporções entre os keynesianos, a teoria keynesiana e os keynesianos, e a teoria neoliberal de Hayek. Naquele momento, Keynes foi adotado como referencial para o desenvolvimento do capitalismo no pós-guerra. Nos anos 70, o keynesianismo passa a ser cada vez mais combatido pelos neoliberais, tendo à sua frente Hayek, de um lado, e de outro lado, Milton Friedman.
Economistas que tinham, entre aspas, engolido as implicações anticapitalistas da doutrina keynesiana voltaram aos costumeiros panegíricos da harmonia capitalista. Voltaram alegremente também a discutir a inflação como a principal ameaça ao equilíbrio continuado das economias capitalistas e declararam, uma vez mais, que poupança excessiva, capacidade ociosa e depressão eram relíquias de um passado atrasado e remoto. Exaltavam estes economistas que hoje chamamos geralmente por neoliberais, exaltavam as virtudes das forças do mercado, glorificando o monopólio e os grandes empreendimentos. A economia, neste sentido, não fez mais do que anular qualquer avanço realizado anteriormente em decorrência da Revolução Keynesiana e retornou pacificamente à complacência da feliz década de 1920, momento no qual acreditavam que o capitalismo havia encontrado o seu equilíbrio permanente. Com esses elementos, Paul Baran encerra esta discussão no item 1 do capítulo 1 do livro A Economia Política do Desenvolvimento, uma visão geral. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho e continuar contribuindo com as jovens gerações de estudantes e, por que não dizer também, de pesquisadores que, por vezes, não entraram durante os seus períodos de graduação em contato com essa importante literatura. Até uma próxima.